Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no Que Concursos, comigo, professor Gustavo Musi. Mais um evento aí para você que está se preparando para o concurso do Banco Central, né? Um dos concursos mais aguardados aí desse ano. E nós vamos falar aí de um ponto importante para a sua prova, que coloquei lá para você, sobre o Sistema Financeiro Nacional. Vamos falar da estrutura do Sistema Financeiro Nacional e vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Monetário Nacional e Banco Central, tá? Para você ter uma visão geral aí do assunto. Se você não me conhece, eu sou o professor Gustavo Musi e sou auditor fiscal da Receita Federal e também, claro, professor aqui do Que Concurso. Não é isso? Vamos começar então? Então vamos começar falando aqui da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Coloquei lá para você que o Sistema Financeiro Nacional, SFN, compreende um conjunto de instituições que viabilizam o fluxo financeiro de recursos entre poupadores e os tomadores de recursos da economia. Ele divide-se em três grandes mercados. Já vou colocar uma forma sistemática aí para você, mas o Sistema Financeiro Nacional, ele abrange três grandes mercados. Mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais. Tá? Mercado de crédito relacionado aí, né, a empréstimos, provedores de recursos e tomadores de recursos. Moeda relacionada aí ao oferecimento de moeda no mercado interno. Câmbio, moeda estrangeira. Capitais, ações, debêntures, opções de compra e outros títulos que são negociados especialmente em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Mercado de seguros privados, que abrange também a previdência aberta e títulos de capitalização, e o mercado de previdência complementar, ok? Aí, cada um desses mercados possui três categorias de órgãos ou entidades. Então, para cada um dos mercados, mercado de crédito, moeda, câmbio e seguros, mercado de seguros privados, mercado de previdência complementar, nós temos três categorias de órgãos ou entidades. Nós temos, primeiro, para cada um deles, os órgãos normativos, cada um tem o seu. Os órgãos normativos estabelecem as diretrizes e normas gerais que devem ser observadas por todos os participantes daquele mercado. Então, os órgãos normativos estabelecem as normas, por isso que eles têm esse nome, tá? As regras e diretrizes gerais que têm que ser obedecidas por todos naquele mercado. Nós temos as entidades supervisoras, que fiscalizam o cumprimento das regras estabelecidas pelos órgãos normativos, pelas entidades operadoras e estabelecem normas complementares. Então, as entidades supervisoras, elas vão supervisionar, elas vão verificar se as entidades estão cumprindo as normas que foram estabelecidas pelos órgãos normativos. As entidades supervisoras, nós vamos ver isso, elas ficam logo abaixo dos órgãos normativos, tá? E, por fim, as entidades operadoras, que são aquelas que executam no dia a dia as ações do Sistema Financeiro Nacional, atendendo clientes, fornecendo crédito, vendendo seguros, etc. Tem aqui uma representação que eu gosto bastante, que ela consta lá do site do Banco Central, e aí eu trouxe aqui porque eu achei que ela é bem didática, tá? Então tá lá, Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Uma das formas de você representá-lo é essa que está aí no site do Bacen. E como eu disse, eu gosto bastante dela porque ela fica bastante didática. Primeiro, observe que nós temos três mercados. Você está vendo que tem três colunas coloridas aí? Uma em amarelo, outra em, sei lá, azul barra verde, né? Um azul esverdeado. E uma roxa ali, mercado de previdência complementar. Esses três mercados que eu tô agora, destacando aí para você, tá? Então são três mercados. Vamos falar do primeiro aí. Mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais. Tá vendo? É esse que está nessa primeira coluna aqui, tá? Aí depois nós temos o mercado de seguros privados, que além dos seguros também vai abranger títulos de capitalização e previdência aberta. O que é previdência aberta? É aquela que qualquer um pode ir lá e comprar e adquirir. São aquelas que os bancos vendem aí para os seus clientes, tá? Então, se você foi lá no banco, comprou no banco, adquiriu no banco um plano de previdência, contratou no banco um plano de previdência, esse é um plano de previdência aberto. É diferente do plano de previdência fechado, que é aquele que só é disponível para funcionários de uma determinada empresa, porque ele é mantido pela própria empresa. Então, por exemplo, a Previ é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Então, para você ter um plano de previdência da Previ, você tem que ser funcionário do Banco do Brasil, tá certo? A Caixa também tem o dela, o Banco Central acredito que também tem, eu não tenho certeza, mas esses são planos de previdência fechados. Não sei, acho que o Banco Central, eu acho que entra
na regra do plano lá da FUNPRESP. Mas enfim, FUNPRESP pode ser considerado também um plano de previdência fechado. Então você tem, ele só é disponível para os funcionários de uma determinada empresa, são os planos de previdência fechados. Preste atenção. No mercado de seguros privados, eu tenho, além de seguros privados, também os planos de previdência abertos, são aqueles que qualquer um pode comprar, e também as entidades de títulos de capitalização, tá? Tá tudo dentro desse daí que está destacado em azul. E por fim, nós temos o mercado de previdência complementar, que aí vai valer para os planos de previdência fechados. Planos de previdência fechados. E cada um desses três mercados, então, mais uma vez piscando aí na sua tela, cada um desses três mercados, eles vão ter órgãos normativos, entidades supervisoras e órgãos operadores. Vamos lá primeiro, ó. Órgãos normativos, quais são? Do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, nós temos o CMN, o Conselho Monetário Nacional, já vamos falar um pouquinho melhor sobre ele. E o CMN, além de ser o órgão normativo do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, ele também acaba sendo o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Por isso que ele está ligeiramente acima dos demais aí. Já no caso do mercado de seguros privados, o órgão normativo é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E no caso do mercado de previdência complementar, o órgão normativo é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí logo abaixo nós temos as entidades supervisoras, que servem para supervisionar as entidades lá de baixo, se elas estão cumprindo as normas estabelecidas pelas entidades lá de cima. E também acabam estabelecendo algumas regras complementares, tá? Então vamos lá. No caso do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, nós temos duas entidades supervisoras, o Banco Central, o Bacen, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, cada um na sua função. Aí nós temos, no mercado de seguros privados, como entidade supervisora, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, e no mercado de previdência complementar, a entidade supervisora é a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E por fim, lá embaixo, na base aí da pirâmide, né, nós temos os operadores, as entidades operadoras, que são aquelas que vão executar as funções do sistema financeiro nacional no dia a dia. São o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então nós temos lá, por exemplo, no mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, temos os bancos, as cooperativas de crédito, as administradoras de consórcio, as corretoras e distribuidoras, as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros. Já no caso do mercado de seguros privados, nós temos como entidades operadoras seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização. E no caso do mercado de previdência complementar, temos como entidades operadoras as entidades fechadas de previdência, né? Como eu disse, a Previ, por exemplo, lá do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras, FUNCEF da Caixa Econômica Federal e por aí vai, ok? Essa é a estrutura, então, do Sistema Financeiro Nacional. É importante você tê-la em mente sempre que a gente falar do Sistema Financeiro Nacional. Então, nós temos três mercados: mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, mercado de seguros privados, que abrange também a previdência aberta e os títulos de capitalização, e os mercados de e o mercado de previdência complementar, que abrange só as entidades de previdência fechadas, tá? E para cada um desses mercados nós temos três níveis de órgãos ou entidades. Lá no topo, os órgãos normativos, né, que estabelecem normas, regras gerais, diretrizes, que vão ter que ser obedecidas por todo aquele mercado. As entidades supervisoras, que ficam ali no meio, entre os órgãos normativos e os operadores. E as entidades supervisoras, como o nome diz, elas supervisionam, elas fiscalizam os operadores para ver se eles estão cumprindo as normas estabelecidas pelos órgãos normativos. E temos os operadores, que são aqueles que estão lá na base da pirâmide, que vão cumprir as funções aí do dia a dia, certo? Continuando aí, ó. Aí eu quero falar um pouquinho com você aqui sobre Conselho Monetário Nacional e depois um pouquinho sobre o Banco Central. Nós não vamos esgotar o assunto, tá? Ah, professor, tudo que eu tenho que saber sobre o Conselho Monetário Nacional e sobre o Bacen, você vai falar nesse evento? Não, até porque não dá tempo, né? Mas eu quero destacar aqui os pontos principais, que aliás aqui vai uma dica para quem está estudando para concurso. Isso vale para qualquer disciplina. A melhor forma de você estudar qualquer coisa na vida é você primeiro ter uma visão geral e depois entrar em detalhes, tá certo? É a melhor forma de aproveitar, a forma de ter o melhor aproveitamento em qualquer estudo. Assim como, por exemplo, né, o cara que se forma em Direito, ele vai ter a visão geral de todo o direito, para depois escolher uma área para se especializar, assim como o médico também, ele vai ter uma visão geral sobre todo o corpo humano, para depois ter uma área para se especializar e por aí vai, na engenharia também. Também
no estudo para concurso, a melhor estratégia é essa, ter uma visão geral e aí depois você vai entendendo os detalhes, tá? Então a ideia aqui é passar a visão geral para você, tanto do Conselho Monetário Nacional como do Banco Central, que são entidades que estão aqui, ó, né, no Sistema Financeiro Nacional, ó, o CMN lá em cima, acima de todos, no canto superior esquerdo, Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central aqui no meio, ó, do lado esquerdo, né? Ali sendo uma entidade supervisora do mercado de crédito, câmbio, moeda e capitais, ok? Continuando, vamos lá então. Vamos falar primeiro do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Ó, o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda, crédito, capitais e câmbio, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então o CMN ele tem essa dupla natureza, além dele ser o órgão normativo do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, ele também exerce a função de órgão máximo de todo o sistema financeiro nacional, ok? E aí as metas de política monetária são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo ao Banco Central conduzir a política monetária necessária para o cumprimento dessas metas. Então, por exemplo, quem estabelece as metas de inflação no país, você deve saber, né, que são estabelecidas metas trienais de inflação. Então, o governo estabelece metas para os 3 anos seguintes de inflação. Quem estabelece essas metas dentro do governo é o Conselho Monetário Nacional, tá certo? E aí o Banco Central é que vem correndo atrás para cumprir essas metas. Então, por exemplo, quem estabelece as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central ele vai estabelecer a taxa de juros, a taxa Selic, que ele acha que acha que vai ser adequada para cumprir essa meta. Ué, professor, mas quem estabelece a taxa Selic não é o Copom? Sim, mas o Copom fica dentro do Banco Central, tá certo? É formado pelos diretores do Bacen. Continuando. Ó, objetivos do Conselho Monetário Nacional. Aí você tem a Lei 4595 de 64. Essa lei, ao mesmo tempo que ela criou o Conselho Monetário Nacional, ela também criou o Bacen. Então a lei que criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Então tá lá. De acordo com a Lei 4595 de 64, a política do Conselho Monetário Nacional deve objetivar. O que o Conselho Monetário Nacional deve buscar? Primeiro, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional, tá? Veja que ele vai orientar, né? O CMN não vai exigir que os bancos privados invistam dinheiro em tal coisa. Você não pode exigir que a pessoa coloque o dinheiro em tal lugar. Mas ele vai orientar ali, criar condições para que sejam supridas as necessidades do país como um todo. Essa é a ideia, né? Porque quando você tem desigualdade no país, a tendência é que os recursos se acumulem cada vez mais nas regiões mais ricas. As pessoas querem investir mais lá e por aí vai. Então o governo tem que procurar reduzir essa desigualdade, né? Aliás, a redução das desigualdades é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º da nossa Constituição, e o CMN vai procurar fazer a parte dela no que se refere aí, na parte dele, no que se refere aí aos recursos monetários, tá? Então ele vai orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, tanto públicas como privadas, para propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Outro objetivo do CMN é propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Então buscar aí um sistema de pagamentos e mobilização de recursos mais eficiente, com aperfeiçoamento das instituições e instrumentos financeiros. O que mais? Também o objetivo do Conselho Monetário Nacional, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ou seja, podemos colocar de outra forma, zelar pela boa saúde financeira dos bancos. É o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Às vezes a gente fica revoltado, os bancos têm lucros bilionários, cobra tarifa de tudo, cobram juros tão altos, ficam com esses juros aí imorais, né? Mas é o que eu sempre falo, você prefere que o seu banco tenha lucro do que o seu banco ter prejuízo. Porque se o seu banco tiver prejuízo, é para você ficar preocupado, né? Por quê? Corre seriamente o risco da hora que você for lá sacar o seu rico dinheirinho que você depositou lá, o banco dizer para você, foi mal, fali e não tenho como te pagar, né? E aí se você tiver a garantia do fundo garantidor de crédito, ok, e ainda tem um limite máximo para isso, né? Se não, você pode ficar na mão. Então é o que eu sempre falo, nós dormimos muito mais tranquilos quando os nossos bancos dão lucro, ok? E aí cabe ao CMN zelar, né,
pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Fazer com que as instituições financeiras do Brasil sejam sólidas, sejam confiáveis. Até porque hoje, quase a totalidade do dinheiro no mundo circula através dos bancos, não é isso? Então é importante que o sistema financeiro ele seja sólido. Olha o que aconteceu em 2008, quando as pessoas tiveram uma crise de confiança no mercado bancário lá nos Estados Unidos. Como foi uma crise que se espalhou pelo mundo todo, foi bem severa, né? Então é importante que os bancos eles mantenham sua saúde financeira. E outro objetivo do Conselho Monetário Nacional é coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Tá? Ele vai coordenar essas políticas todas aí. Muito bem. Aí, composição e reuniões do Conselho Monetário Nacional. Quem compõe o Conselho Monetário Nacional e como ele se reúne? Tá lá. O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 pessoas, chamadas de conselheiros. São só 3 que compõem o Conselho Monetário Nacional. Quem são eles? Primeiro, o ministro da Fazenda, que também é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Depois, o segundo é o ministro do Planejamento. E terceiro, o presidente do Banco Central, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional é formado por 3 pessoas somente. São os conselheiros. Nós vamos ver que os conselheiros podem chamar outras pessoas para participar das reuniões, mas quem decide são os 3 sempre. São os 3 que têm direito a voto. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. São eles que compõem o Conselho Monetário Nacional, tá? E o ministro da Fazenda é o presidente e as decisões são tomadas por maioria. Quer dizer, ou por unanimidade, 3-0, né? Ou por maioria, 2-1, ok? Continuando. Entre outras funções, compete ao Conselho Monetário Nacional definir as metas de inflação para os 3 anos seguintes. É entre outras funções, tá? Tem várias, mas uma delas, como eu já disse para você, é definir as metas de inflação para os 3 anos seguintes. Ó, o Conselho Monetário Nacional deve se reunir ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do seu presidente. Dessas reuniões participam, além dos 3 conselheiros, os membros da Comissão Técnica de Moeda do Crédito, COMOC, os diretores do Banco Central e representantes de comissões consultivas quando convocados pelo presidente do Conselho Monetário Nacional. No entanto, os únicos que possuem direito a voto são os 3 conselheiros. Então, olha só. O Conselho Monetário Nacional ele se reúne ordinariamente uma vez por mês. Então, pelo menos uma vez por mês, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central devem se reunir, tá certo? Agora, eles podem se reunir, além dessa reunião ordinária, essa reunião normal, eles podem se reunir em outro momento? Podem, né? Sempre que o presidente, o ministro da Fazenda, é convocado, tá? Mas pelo menos uma vez por mês eles vão se reunir. Nessas reuniões ali, quem participa, né? Além deles? Os membros da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, COMOC, que é ligado ao Banco Central, os diretores do Banco Central e também representantes de comissões consultivas do banco, se o presidente do CMN convocá-los, tá? Agora, só vai ter direito a voto, conforme nós vimos, são os 3 conselheiros, só eles que podem votar. Os demais vão ser chamados aí para dar sua opinião, podem se manifestar, mas quem vota são sempre os 3. O que mais? Além disso, o Conselho Monetário Nacional também pode convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos considerados necessários, tá? Então, sempre que o presidente do Conselho Monetário Nacional entender adequado, ele pode convidar pessoas que que nem trabalham no Bacen, não tem nada a ver com o Bacen, para participar dessas reuniões, ok? Mas também essas pessoas não terão direito a voto, sempre. Quem vota é só os 3 conselheiros, ok? Um outro detalhe importante, no caso de pessoas de fora, é um convite. A pessoa não é obrigada a comparecer. Já no caso, né, dos diretores do Banco Central, quem faz parte da COMOC e representantes de comissões consultivas do Bacen, eles são convocados. Aí eles são obrigados a participar se o CMN chamar, tá? Agora, terceiros, eles só serão convidados, não são obrigados a participar. Então, por exemplo, sei lá, o Conselho Monetário Nacional acha que é bom ouvir um economista sobre um determinado assunto específico para decidir sobre alguma questão. Então aí
o Conselho Monetário Nacional vai convidar essa pessoa, porque não é obrigado a vir, e ele pode participar da reunião, vai ali expor, né, os seus argumentos, pode ser questionado pelos integrantes ali do CMN, mas sempre quem decide são só os três conselheiros. Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, ok? Continuando aí, ó. Agora nós vamos falar do Banco Central. Então nós já falamos do CMN, do Conselho Monetário Nacional, só voltando mais uma vez, é sempre bom repetir, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, tá vendo ele ali no quadro vermelho, no retângulo vermelho, né? Lá em cima, no canto superior esquerdo, ele é o órgão máximo, que nós acabamos de ver aí, do Sistema Financeiro Nacional, tá? E também é o órgão normativo do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais. Agora nós vamos falar do Banco Central. Ó, agora vamos ver onde está o Banco Central. Está aqui embaixo. O Banco Central, ele fica como uma entidade, ele é uma entidade supervisora ao lado da CVM do mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais. Veja que ele está subordinado ao Conselho Monetário Nacional, tá certo? Vamos lá então, ó. Vamos falar então um pouquinho aí sobre, já falamos do Conselho Monetário Nacional, vamos falar um pouquinho sobre o Banco Central do Brasil. Aí tá lá. O Banco Central do Brasil, também chamado de Bacen, ou às vezes aparece a sigla BCB, é a mesma coisa, é uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, atuando especialmente no mercado de moeda, crédito e câmbio, né? Porque a parte de capitais, especificamente, quem vai atuar mais é a CVM, tá? Então, por isso que tem, inclusive, duas entidades supervisoras. O único mercado que tem duas entidades supervisoras é o mercado de moeda, crédito, câmbio e capitais. A parte de capitais, normalmente quem vai supervisionar mais é a CVM, a Comissão dos Valores Mobiliários. O Banco Central vai ficar mais na parte de moeda, crédito e câmbio. Tá lá. O Banco Central é uma autarquia de regime especial, ou seja, uma autarquia que possui uma autonomia maior do que as outras autarquias costumam gozar, sendo considerado o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Então vamos lá, o Banco Central primeiro é uma autarquia. Se você já estudou direito administrativo, você sabe que as autarquias são entidades da administração indireta, de direito público, e que possuem, né, como toda entidade da administração indireta, elas possuem autonomia para se auto-organizar. Daí vem o seu nome, inclusive, autarquia. Só que existem algumas autarquias que possuem uma autonomia maior, uma autonomia qualificada, a gente fala, em relação às outras autarquias. São as chamadas autarquias de regime especial, né? Regime especial porque elas têm algumas regras especiais. É o caso do Banco Central, tá? Tanto é que hoje se coloca que o Banco Central ele é praticamente uma agência monetária no Brasil, uma agência reguladora na área monetária, na área de crédito, na área de câmbio, ok? Continuando, vamos lá. Ó, o artigo 164 da Constituição Federal traz algumas disposições sobre o Banco Central. Vamos ver um pouquinho o que a Constituição fala sobre o Banco Central. Ó. Artigo 64. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então é o Banco Central que emite moeda no Brasil, tá? Ah, professor, não é a Casa da Moeda? Bom, a Casa da Moeda ela vai só imprimir a moeda mesmo, né? Só vai executar. Mas quem determina a emissão de moeda é o Banco Central, ok? O que mais? É vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então guarde isso que é muito importante. O Banco Central ele só pode fornecer crédito, ele só pode conceder empréstimos a instituições financeiras. Aliás, nós vamos ver que essa é uma das funções do Banco Central, é funcionar como banco dos bancos, fornecendo recursos para instituições financeiras, tá? O Banco Central não pode emprestar dinheiro, nem para a União, nem para estados, nem municípios, e nem para pessoas físicas, e nem para empresas que não sejam instituições financeiras, só para instituições financeiras, tá? Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. O Banco Central faz muito isso, né? Então tomar cuidado que o Banco Central ele não emite títulos, tá? Da dívida. Antigamente ele até emitia, hoje a própria lei de responsabilidade fiscal proíbe isso. Então o Banco Central ele não emite
títulos da dívida. Ele só negocia os títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Mas Banco Central e Tesouro Nacional não é a mesma coisa, professor? Não é mesmo, tá? Tesouro Nacional está ali na administração direta federal, faz parte da União. Já o Banco Central é uma autarquia, uma entidade da administração indireta, tá? Então, o Banco Central ele não emite títulos da dívida. Ele negocia títulos que são emitidos pela União, títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. E normalmente o Banco Central faz isso para regular a quantidade de moeda na economia. Então, por exemplo, se o Banco Central ele vende títulos da dívida pública, ele está retirando recursos da economia. Como assim, professor? Porque quando o Banco Central ele vende títulos, as pessoas estão pagando por esses títulos. Estão? Estão. Então as pessoas estão entregando dinheiro para o Banco Central. Então o Banco Central está retirando dinheiro da economia. Quando o Banco Central, pelo contrário, ele compra títulos da dívida pública, ele está colocando dinheiro no mercado, porque ao comprar títulos, ele está entregando dinheiro em troca do título. Então ele está colocando dinheiro no mercado de moeda, tá? E isso ajuda a regular a taxa de juros. O que mais? Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas, instituições financeiras oficiais e salvadas os casos previstos em lei. Que vai interessar a primeira parte aqui, ó. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Então, uma das funções do Banco Central é ser também o caixa da União, funcionar como caixa da União. Por quê? Porque é no Banco Central que a União deixa o seu dinheiro depositado, tá? E aí vai lá e saca quando for necessário. Ah, professor, mas você acabou de falar que o Banco Central não pode emprestar dinheiro para a União. Mas veja, ele não está emprestando quando ele funciona como caixa. A União simplesmente deposita ali, o Banco Central só está sendo um depositário, e a União vai lá e saca ali quando for necessário, tá? Porque a União tem que guardar o dinheiro dela em algum lugar. Antigamente, muito antigamente, nem eu nem você tínhamos nascido aí, antes da existência do Banco Central, inclusive, esse dinheiro era depositado no Banco do Brasil. Aliás, o Banco do Brasil foi criado quando Dom João VI veio aqui para o Brasil, né? Fugindo lá de Napoleão em Portugal, justamente para guardar o dinheiro do Tesouro Português, né? O Banco do Brasil. Mas o que acontece? Hoje o Banco do Brasil ele também concorre com bancos privados. E aí imagine se a União continuasse deixando o seu dinheiro guardado no Banco do Brasil. Ele teria um diferencial muito grande, ele teria aí haveria uma distorção da concorrência, né? O Banco Central teria acesso a um dinheiro enorme que os outros bancos não teriam. Então, para evitar isso, o dinheiro hoje fica no Banco Central, não no Banco do Brasil, ok? Ó, o Banco Central não possui fins lucrativos, sendo que suas despesas são bancadas por meio de recursos públicos previstos no Orçamento Federal. Então, a União que vai manter o Banco Central, porque ele é uma autarquia federal. E aí, se o Banco Central tiver resultado negativo, ou seja, se o Banco Central tiver prejuízo, esse prejuízo será coberto pela União. Agora, se por um acaso o Banco Central tiver lucro, tiver resultado positivo, esse lucro vai pertencer à União, após a constituição das reservas obrigatórias, tá? Que a lei determina. Então é justo isso, né? Já que a União, ela banca as despesas do Banco Central, se o Banco Central tiver prejuízo, a União é que tem que ir lá e cobrir. Se o Banco Central tiver lucro, esse lucro fica com a União, ok? Continuando, ó. Objetivos do Banco Central. A lei estabelece aí alguns objetivos que o Banco Central deve perseguir. Primeiro, zelar pela adequada liquidez da economia, ou seja, zelar para que haja a quantidade de moeda adequada na economia, porque você não pode ter nem muita moeda nem pouca moeda circulando. Se você tem pouca moeda, isso trava a economia, isso prejudica as atividades econômicas e a economia não cresce. Agora, se você tem muita moeda, isso pode gerar inflação, então o Banco Central tem que controlar essa quantidade. Outro objetivo do Bacen, manter o nível de preços, a inflação, sob controle. Lembrando que quem determina, né, a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, mas cabe ao Banco Central manter essa inflação, procurar manter essa inflação dentro dos limites. Outro objetivo do Bacen, manter as reservas internacionais em nível adequado. Reservas internacionais são os valores, né, que o governo tem em dólares ou outras moedas estrangeiras. Então tem que mantê-las em nível adequado. Outro objetivo do Bacen, estimular a formação de poupança, né? E aqui poupança no sentido amplo do termo, não é só caderneta de poupança. É o termo que a gente usa em economia. Toda a guarda de dinheiro tudo aquilo que as famílias não consomem.
Então é importante que haja uma poupança para que o país tenha recursos para investimento, por exemplo. Então o Banco Central deve estimular a formação de poupança. E outro objetivo do Bacen, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro, ok? Esses são os objetivos do Banco Central. E aí nós temos as atribuições do Banco Central. Para cumprir esses objetivos, o Banco Central ele tem algumas atribuições, ele tem algumas aí, competências. Está lá. Na busca dos seus objetivos, o Banco Central possui diversas atribuições que lhe são deferidas pela Lei 4595, entre as quais destacam-se, é que eu só estou citando as mais importantes, tá? Primeiro, emitir papel moeda e moeda metálica, né? Então é o Banco Central que determina a emissão de papel moeda, as notas do dinheiro, e moeda metálica, aquelas redondinhas que quase a gente não vê mais em circulação, né? Mas é o Banco Central que determina a emissão. O que mais? Definir e receber recolhimentos compulsórios e voluntários às instituições financeiras e bancárias. Recolhimentos compulsórios são chamados depósitos compulsórios. Porque o Banco Central ele determina que dos valores que os bancos recebem dos seus clientes, qual o percentual que os bancos devem deixar guardados para compor ali uma reserva, para atender as necessidades de saques dos clientes. Porque você sabe, né? Quando você deixa o dinheiro depositado no banco, o banco não fica com aquele dinheiro parado, ele empresta para outra pessoa. Só que não pode emprestar 100%, ele tem que deixar uma parte guardada. Então o Banco Central é que vai determinar se o banco vai ter que deixar guardado, por exemplo, 20%, 25%, 30%. O Banco Central que determina isso, que são os recolhimentos compulsórios, tá? E pode também receber recolhimentos voluntários das instituições. O que mais? Também a atribuição do Banco Central realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. É aqui que a gente fala que o Banco Central ele funciona também como banco dos bancos. Ele empresta dinheiro para outros bancos, tá? Então, se um banco está precisando de recursos, ele pode ir lá no Banco Central e pedir o dinheiro emprestado. O Banco Central vai lá e empresta esse dinheiro. Normalmente são operações de até 360 dias. E aí o banco vai emprestar para atender aquela necessidade pontual de dinheiro daquele banco, ok? É claro que o Banco Central também vai receber juros sobre isso, né? O banco também vai pagar ali juros para o Banco Central. O que mais? Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Então, o Banco Central estabelece as regras, por exemplo, para o serviço de compensação de cheques e outros papéis aí, tá certo? Cheque, quase ninguém mais usa hoje em dia, né? Mas ainda é possível usar. O Banco Central que estabelece as regras em relação a isso, obedecendo o que diz a lei lá, que é a lei do cheque. O que mais? Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Já falei sobre isso, né? O Banco Central, ele compra e vende títulos públicos federais, especialmente aí para regular a quantidade de oferta, a quantidade de moeda na economia e também a taxa de juros. O que mais? Compete ao Banco Central também exercer o controle de crédito. Então o Banco Central estabelece aí algumas regras importantes para a concessão de crédito aí pelas instituições financeiras. Compete também ao Banco Central autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Olha só, toda instituição financeira, para funcionar, tem que ter autorização do Banco Central, tá? Inclusive, se você, por exemplo, abre um banco informal, você começa a emprestar dinheiro aí, né, como um banco, sem ter autorização do Banco Central, você está cometendo um crime, sabia? É um crime contra o sistema financeiro nacional, tá? Ah, mas por que isso, professor? Por que tem que estar registrado no Banco Central? Porque as instituições financeiras têm que ser fiscalizadas. Porque as pessoas colocam o seu dinheiro ali, as pessoas confiam nas instituições financeiras, né? Imagine se alguém cria uma instituição financeira picareta sem fiscalização de ninguém e acaba dando um golpe em alguém. Com todo esse controle, né, que já tem. Aliás, o sistema bancário brasileiro é considerado um dos sistemas mais sólidos do mundo, né? Nós temos aqui, até porque a gente aprendeu bastante com erros no passado, então nós temos uma grande normatização, uma grande fiscalização sobre os nossos bancos. Se com tudo isso ainda existe risco, ainda existem situações aí que a gente vê que as pessoas, muito raramente é verdade, né? Mas acabam tendo prejuízo aí com essas questões de instituições financeiras, imagine se não tivesse o controle todo, tá? Então toda instituição financeira tem que ser autorizada a funcionar pelo Banco Central. Também compete ao Banco Central exercer a fiscalização das instituições financeiras. Vai lá fiscalizar se o banco está cumprindo as normas do Conselho Monetário Nacional, se está cumprindo as normas do próprio Banco Central, se a instituição financeira está cumprindo a lei, se ela é uma instituição financeira sólida e por aí vai. O que mais? Também compete ao Banco Central, estabelecer as condições para exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras.
Então, para que alguém seja diretor, para que alguém exerça um cargo de diretor em uma instituição financeira, tem que obedecer regras estabelecidas pelo Banco Central, tá? Então, o Banco Central estabelece ali algumas regras, alguns requisitos mínimos, e esses diretores têm que seguir. O que mais? Também compete ao Banco Central vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais, né, para evitar, por exemplo, aí, a manipulação, a alteração artificial de preços de ações, se bem que aí a CVM também vai trabalhar nisso, né? Mas o Banco Central também tem a sua atuação, ou mesmo no mercado financeiro, tá? Que a gente já teve aí, né, na história mundial, muitos casos aí de manipulação de títulos para que algumas pessoas ganhassem ali dinheiro, então o Banco Central tem que ficar de olho nisso, evitando que isso ocorra. E outra atribuição do Banco Central é controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Então, aí é importante que isso seja controlado, é importante que o capital estrangeiro seja atraído para o Brasil, né? Mas isso tem que ser feito de forma cautelosa, evitando aí que o Brasil seja usado como um local de lavagem de dinheiro. Também, se tiver muito capital entrando de uma vez só, pode causar uma valorização muito grande da moeda nacional, isso pode prejudicar as exportações. A gente sempre fala, né? Em economia tudo tem os dois lados. Normalmente em economia não tem algo que é 100% bom ou 100% ruim. Normalmente ali tem um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Então o Banco Central tem que controlar esse fluxo de capitais estrangeiros de forma que ele seja adequado aí à realidade do país, tá? Observado que essas são só algumas atribuições do Banco Central. O Banco Central tem outras lá que estão previstas na Lei 4595, ok? Aí, terminando aqui o assunto. A Lei Complementar 179 de 2021 estabeleceu a autonomia do Banco Central, transformando-o na prática em uma verdadeira agência monetária, como eu já falei para você. E aí, entre outros pontos, a Lei Complementar 179 estabeleceu mandatos fixos para o presidente e para os diretores do Banco Central, além de regras mais rígidas para a admissão e demissão desses dirigentes. Os nomes são indicados pelo presidente da República, dentre brasileiros idôneos, de reputação ilibada, de notória capacidade em assuntos econômicos financeiros ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função, devendo ser aprovados pelo Senado. Então, a Lei Complementar 179 de 2021, que estabeleceu a autonomia do Banco Central, ela estabeleceu aí que a nomeação de diretores do Banco Central é um ato administrativo complexo, podemos dizer assim, né? Em que você tem ali o presidente da República nomeando, tá certo? Indicando, na verdade, e o Senado ratificando, o Senado aprovando. Mais ou menos como acontece lá com o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Que o presidente da República indica e o Senado tem que aprovar, tá? E tem alguns requisitos, olha só. Tem que ser brasileiro idôneo, de reputação ilibada, né? Ou seja, de boa reputação, tem que ter, não só pode ser alguém de má fama, tá certo? E de notória capacidade em assuntos econômicos e financeiros ou com comprovados conhecimentos que o qualifique para a função. E aí, uma vez aprovado, ele irá cumprir um mandato de 4 anos como diretor do Banco Central. Só pode ser retirado do cargo antes do final do mandato se houver autorização do Senado. Ok? Em casos graves aí. Muito bem. Então agora eu selecionei aqui 2 questões de prova. Nós já falamos aqui, né? Sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Vimos os 3 mercados, vimos os tipos de entidades e órgãos. Falamos sobre o Conselho Monetário Nacional, falamos sobre o Banco Central e agora eu selecionei aqui 2 questões de prova para nós vermos como esse tipo de assunto pode ser cobrado aí na sua prova, tá? Então acompanhe comigo, a primeira questão diz o seguinte. No que diz respeito ao sistema financeiro nacional, julgue o item abaixo como certo ou errado. A estrutura do sistema financeiro nacional é composta por 3 órgãos normativos. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, a Comissão Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Banco Central do Brasil, BCB. E aí, o que você acha? Na sua opinião, esse item está certo ou errado? O que você responderia aí? Certo ou errado, hein? Alguns segundinhos aí para você pensar. Olha só, você acertou se você disse que o item ele está errado. Por quê? Vamos lá. Quais são os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional, que nós já vimos? Nós temos o Conselho Monetário Nacional, essa primeira parte, a questão está certa, né?
E aí os outros dois são Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. E não é isso que está dizendo o restante da questão, não. Então, portanto, o item está errado. Ó. Vamos só conferir, né? Vamos voltar lá lá naquele quadro. Cadê? Tá aqui, ó. Os órgãos normativos são esses que estão aqui em cima, tá vendo? Dentro aí do retângulo vermelho. O CMN, o Conselho Monetário Nacional, no caso o mercado de crédito, moeda, câmbio e capitais, e também sendo o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, lá no mercado de seguros privados, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, lá no mercado de previdência complementar, tá certo? Então teria que citar o nome desses três para que a questão estivesse correta. Como não citou, só citou o primeiro nome corretamente, então o item aí ele está errado, está incorreto. Vamos fazer mais uma questão? Tá lá, diz o seguinte, ó. Dentre as principais instituições que compõem o mercado financeiro, o Banco Central é uma delas e tem a responsabilidade de, exceto, então como tem esse exceto aqui, você está buscando a alternativa que não traz não traz uma responsabilidade do Banco Central, tá? A. Zelar pela quantidade de moeda disponível na economia e emitir papel moeda. B. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. C. Autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras. D. Receber os depósitos compulsórios dos bancos. Ou a alternativa é formular a política da moeda de crédito, além de garantir o funcionamento do sistema, hein? Qual dessas aí você marcaria? Você assinalaria? A, B, C, D ou E? Qual dessas você acha que está correto? Vou dar alguns segundos aí para você pensar. Às vezes batendo o olho parece que todas estão corretas, né? Mas na verdade aí tem uma que não está, tá? Aliás, está buscando a incorreta, desculpe, né? Está buscando a incorreta aí. Parece que todas estão corretas, mas na verdade uma delas está incorreta, tá? Vamos lá, vamos fazer juntos, ó. Vamos ver todas as atribuições aí. Quais delas são ou não são do Banco Central? A. Zelar pela quantidade de moeda disponível na economia e emitir papel moeda é função do Banco Central? É atribuição do Banco Central? É, lembra? Né? Ele que vai zelar pela essa quantidade de moeda disponível na economia, né? Garantir que não haja moeda de mais nem moeda de menos. E também cabe ao Banco Central emitir papel moeda. Essa função, inclusive, está lá prevista expressamente no artigo 164 da Constituição Federal, tá certo? Então a A é atribuição do Banco Central, sim. Como a gente está buscando aqui não é, então não vai ser A. B. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. Também é atribuição do Banco Central, nós vimos isso. Né? Ali as reservas internacionais são as moedas estrangeiras que o país detém. Então o Banco Central tem que manter ali níveis adequados, assim como controlar o fluxo, né, de capital estrangeiro. Então a B está certa, então não é a que nós estamos buscando. C. Autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras? Tá certo. É que sempre que usa esse termo todas, né, dá aquele frio na barriga. Será que tá certo ou não? Não tem exceção? No caso de instituição financeira, todas têm que ser autorizadas aí pelo Banco Central, tá? Ah, professor, e as agências de factoring? Que não precisam de autorização do Banco Central. Elas não são consideradas instituições financeiras em termos gerais. Para algumas situações sim, né? Mas de uma forma geral não são instituições financeiras, tá? D. Receber os depósitos compulsórios dos bancos. Opa, nós vimos que essa é uma das atribuições também do Banco Central, né? O Banco Central é que define qual o percentual do depósito compulsório que os bancos vão ter que respeitar. E o Banco Central também recebe esses depósitos, tá? Hoje, inclusive, a lei prevê até depósitos voluntários que os bancos façam junto ao Banco Central. Isso daí não se sabe na prática como vai ser, porque por que os bancos vão deixar, né? Além do que eles têm que deixar obrigatoriamente, por que eles vão deixar mais com o Banco Central? Ah, se o Banco Central pagar juros para os bancos. Mas o Banco Central tem que pagar juros muito altos, né? Porque para o banco normalmente compensa muito mais emprestar dinheiro para os seus clientes, que pagam juros mais altos, do que deixar o dinheiro no Banco Central. Mas enfim, esses depósitos voluntários, ainda nós vamos ver a efetividade disso, mas depósito compulsório, o Banco Central é que define o percentual e recebe. Então tem que ser a alternativa E, né? Formular a política de moeda de crédito, além de garantir o funcionamento do sistema? Realmente essa não é função do Banco Central, tá? É função de quem, na verdade, isso? É do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Ó, falou de formular política, é órgão normativo que faz isso.
E o Banco Central não é órgão normativo, é entidade supervisora, tá? E além de garantir o funcionamento do sistema. Veja, o CMN só que é responsável por todo o sistema financeiro nacional. O Banco Central só é responsável pelo mercado especialmente, de moeda, crédito e câmbio, ok? Então, portanto, a alternativa é a atribuição do CMN, não é a atribuição do Banco Central, é a que nós estamos buscando, é a alternativa que deveria ter sido assinalada. Muito bem, com isso então chegamos ao final aqui desse nosso evento, em que falamos aí sobre a estrutura do sistema, sobre o sistema financeiro nacional, né? Especialmente sobre a sua estrutura e sobre dois dos seus elementos principais: Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá certo? Deixa o seu ok. E não se esqueça de se inscrever no canal do Que Concurso para receber aí atualizações, ativa o sininho lá, claro, né? Para receber atualizações, informações sobre os eventos gratuitos que nós temos aqui. E olha que temos eventos pra caramba, hein? Dá para você se preparar muito bem aqui só assistindo os eventos gratuitos do Que. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!